Olá, alunos do YouTube, que é o professor de Física, com mais uma aula no nosso canal, tá bom? Hoje a gente vai estudar pressão atmosférica, tá? Então, assim, eu coloquei alguns lembretes aqui das aulas passadas, que a gente vai ter que lembrar, né? A densidade, como é que a gente calcula? É a massa pelo volume. Como é que a gente calcula a massa de uma substância? Pegar a densidade e multiplicar pelo volume. Como é que a gente calcula a pressão quando eu faço uma força? A pressão é força dividida pela área, tá? E se no lugar da força tiver o peso, pressão é peso pela área, tá? Que é massa vezes gravidade dividido pela área. Essas coisinhas aqui tem que lembrar, né? Das duas aulas passadas que a gente teve, que foi a aula de densidade e foi a aula de pressão. E hoje a gente vai falar de pressão atmosférica. Atmosférica, o nome já está dizendo, né? Assim, o ar, né? Ele compõe a nossa atmosfera com outros vários gases que compõem o ar, tá? Entre o oxigênio, o gás carbônico, todos os gases que a gente conhece, né, compõem a atmosfera. O que a gente sabe disso? Que essa atmosfera ela faz uma pressão sobre a superfície da Terra. Né? Eu coloquei aqui, é a pressão que a atmosférica exerce sobre a superfície da Terra, que o ar exerce sobre a superfície da Terra. Ou seja, é a pressão que o ar exerce sobre a gente, sobre a cabeça da gente, sobre o corpo da gente, sobre todos os objetos que tem na Terra, tá bom? E essa pressão é muito importante, essa pressão atmosférica, ela diminui com o aumento da altitude, tá? Ela diminui com o aumento da altitude. Mas por que ela diminui com o aumento da altitude? O que a gente vai ver? Que com o aumento da altitude eu vou ter um ar mais rarefeito aqui, um ar mais rarefeito, tá? Porque eu vou ter menor gravidade, tá? Toda vez que eu subir para um lugar mais alto, tá? Vai diminuir a aceleração da gravidade, e é a aceleração da gravidade que faz, por exemplo, esses papelzinhos aqui cair, ó. É a gravidade que puxa os papelzinhos para baixo. Então a gravidade puxa o ar para baixo. De acordo com que eu vou subindo uma montanha, a aceleração da gravidade vai diminuindo. E automaticamente quem segura o ar, quem puxa o ar para baixo é a gravidade da Terra. Porque o ar é um gás, ele tende a ir embora, né? Se não tivesse a gravidade, nós ia ficar sem ar aqui na Terra. Então esse ar, ele é, né, atraído pela aceleração da gravidade. E o que é bom a gente lembrar lá do primeiro ano? Que a gravidade, ela diminui com a altitude. Então se a gravidade diminui com a altitude, ficando menor a gravidade, ficando mais fraca a gravidade, o ar vai ser menos atraído, então ele vai embora. Então se eu for subindo o Monte Everest, tá? A gente sabe que no topo do Monte Everest a gravidade é 3 vezes menor. Ou seja, no topo do Monte Everest, em vez de ser 10, a gravidade de ser 9,8, ela é 3,7 mais ou menos de gravidade. Então, no topo do Monte Everest, o lugar mais alto do mundo, né? Eu tenho uma gravidade bem pequena. Então eu tenho muito pouco quê? Muito pouco ar. Automaticamente, eu tendo menos ar no topo do Monte Everest, eu tenho uma pressão atmosférica que vai ser menor. Então, ó, o que eu preciso que vocês lembrem? Que maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor a gravidade. O que é o G? Aceleração da gravidade. Que se vocês eu acho que vão esquecer, anote aí. Menor a aceleração da gravidade. Ar rarefeito. O que é rarefeito? É menos ar, né? O ar rarefeito, tem menos. Então assim, vamos pensar no futebol. Quando os times brasileiros vão jogar na Libertadores, às vezes eles vão jogar na Venezuela, tá? Ou no Peru, em lugares de grande altitude, onde tem muito pequena pressão atmosférica. Tem grande altitude e menor pressão atmosférica. Então tem menos ar lá. Tá? Aí o jogador corre, de repente ele é acostumado com um lugar que tem mais ar, falta o ar e ele não tem fôlego. Chega na metade da partida, por aí, o cara já está cansado. E o boliviano ou o peruano lá, que nasceu lá na Bolívia ou no Peru, né, dizem que o boliviano ele tem um pulmão diferente do brasileiro. Por ter nascido lá, ele tem um pulmão maior, então ele consegue guardar mais ar. Então ele tem um fôlego maior que nós aqui, natural do Brasil. E sem falar que quando se chuta a bola lá num lugar de grande altitude, por ser o ar mais rarefeito, vai ter menos atrito, a bola vai pegar mais velocidade. Então tudo vai mudar para o jogador brasileiro. Então quando os nossos times aqui, no caso Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, né, nem dá Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos os times de Santos, todos os times que jogam no nosso campeonato, que foram o Atlético Paranaense, né, posso estar esquecendo de algum aqui, de algum time, né, o pessoal não se ofende, tem gente que
tá? Só estou citando aqui, todos os times brasileiros que já foram na Libertadores, que muitos times brasileiros já foram, tá? Sofrem com jogar em lugares de altitude. Os jornalistas ficam falando, por causa disso aqui, eu vou ter um ar rarefeito. Então vamos lá, vamos relembrar. Pressão atmosférica, com o aumento da altitude, tá? Ela diminui. Então, maior altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Então, menor a gravidade. Lembre, aumentando a altitude eu tenho menor gravidade. No topo do Monte Everest eu quase não tenho gravidade, tá? E se eu for subindo, pegar um avião, por exemplo, assim, e for subindo, vou para um lugar que quase não tem gravidade, não tem aquele salto do avião de paraquedas e custa cair. Dá para os caras que saltam de paraquedas fazer aquelas piruetas, mano, agarrarem a mão do outro, porque eles demoram a cair porque a gravidade é menor em grande altitude. Aí quando vai se aproximando mais da Terra, vai aumentando a gravidade, vai aumentando a velocidade que eles vão caindo. Aí eles têm que abrir o paraquedas, tá? Dá para vocês me entenderem? Então não pode esquecer isso, tá? Bom, aí aqui eu coloquei a experiência de Torricelli, que mede o valor da pressão atmosférica, tá? O valor da pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica nos livros, tá? E ela vai aparecer em quase todas as questões de hidrostática, que a gente vai seguir no conteúdo mais adiante. Ela tem um valor de uma altura de 76 centímetros de mercúrio, que se for passar os 76 para metro vai ser 0,76, lembra, ó, se fosse 50 centímetros é meio metro é 0,5. Então, ó, 76 centímetros de Hg é 0,76 metros de Hg, que equivale a 10,3 metros de água, que vale uma atmosférica, que vale 1 vezes 10 a 5 newtons metro quadrado. Aí eu falo isso e tu fica pensando, mas que loucura, olha, essa pressão tem tantos valores assim? Sim, de acordo com a unidade ela vai mudando de valor, tá? Aí eu vou tentar explicar para vocês por que ela muda de valor, tá? Com a experiência de Torricelli. O que Torricelli fez, tá? O que Torricelli fez? Geralmente eles dão esse valor aqui, e essa tabelinha aqui você tem que meio que saber decor depois. Mas vamos explicar como é que Torricelli, né, determinou o valor da pressão atmosférica. Lá no tempo antigo do Torricelli, lá, né, você retirava a água dos poços com uma bomba de aspiração. Uma bomba de aspiração é que nem a bomba que eu tomo, é que nem eu sugar o canudinho e o refrigerante subir até minha boca. Já caiu muito essa questão em prova. Quando eu coloco o canudinho no refrigerante, ou na cerveja, ou na água, no suco, eles gostam muito de perguntar assim, tu suga primeiro o refrigerante ou tu retira o ar do canudinho? Quando a gente suga no canudinho lá, primeiro a gente retira o ar. E aí, retirando o ar, eu retiro a pressão de dentro do canudinho. Eu retiro a pressão atmosférica, porque dentro do canudinho tinha ar. Então tinha pressão atmosférica, que não deixa o refrigerante subir. Se eu retirar o ar de dentro do canudinho, não vai ter mais pressão atmosférica, não vai ter mais ar dentro do canudinho, e aí o refri vem junto. De acordo com que eu vou tirando o ar, ele vem subindo. As bombas de aspiração, lá dos reis, das rainhas antes, né, que Torricelli inventou, elas faziam o quê? Elas retiravam o ar do cano e a água subia. Mas chegou uma época de seca que os poços baixaram muito e ficaram a uma profundidade além de 10 metros. Ficaram a profundidade de 11 metros para chegar na água. E aí as bombas pararam de funcionar. Daí o Torricelli, né, não conseguia explicar porque que aquelas bombas que tinha inventado não funcionavam mais, porque até então eles não sabiam que era a pressão atmosférica que levantava a água. Aí ele, inteligente, né, constatou que quem fazia a água subir era a pressão atmosférica e pensou assim, se eu descobrir o valor da pressão atmosférica, eu sei por que a água não está subindo a uma altura maior que 10 metros. Então aí ele fez a experiência. Tentou fazer com água, não deu certo, porque a água tem densidade 1 e o mercúrio tem densidade 13,6. Eu vou apagar aqui, ó, para anotar uma coisinha aqui para vocês, ó. Claro, isso não cai em prova para te reproduzir a experiência. Até pode cair uma historinha, uma prova do Enem, né? Uma coisa nova, pode alguém inventar uma questão, mas pedir para vocês calcular a pressão, mas eu vou só mostrar para vocês aqui, assim, ó. O que a gente sabe? Que a densidade da água é 1 grama centímetros cúbicos, que na verdade é 10 na 3 quilos metros cúbicos. Aí lembra das aulas lá? Quando a gente passa de gramas, centímetros cúbicos para quilos, metros cúbicos, a gente multiplica o 1 por 10, ou seja, 1 vezes 10 na 3 é 10 na 3. Então a densidade da água é 1000 em quilos.
A densidade do mercúrio, tá? Do Hg é 13,6. Desculpa. 13,6 grama centímetros cúbicos. E aí, se eu for passar para quilos metros cúbicos, eu multiplico por 10 na 3 também. Tá, então é aqui que eu quero chegar, ó. Aqui é 13 e aqui é 1. Ou seja, o mercúrio é 13,6 mais denso do que a água. Então ele vai subir 13,6 menos do que a água. Então é por isso que ele usou mercúrio na experiência dele. De que jeito ele usou mercúrio? Ele pegou uma ampola de 1 metro, viável de ser manuseada, né? Uma ampola aqui de 1 metro, tá? Uma bacia, encheu essa ampola aqui de 1 metro de mercúrio, encheu a bacia de mercúrio também. Pegou, colocou o dedo dele aqui, tampou com o dedo dele aqui, essa ampuleta aqui cheia de mercúrio, e virou aqui, né? Dentro da bacia de mercúrio. E tirou o dedo. E aí constatou o que ele pensava que ia acontecer. Que o mercúrio não desceu todo. Em vez do mercúrio descer todo, derramar aqui, mercúrio aqui, ó, né? Derramar mercúrio aqui pelas bordas da bacia, que estava totalmente cheia, não. Ele só baixou um pouco. E criou-se uma região de vácuo aqui, ó. E ficou uma altura de mercúrio aqui, ó. Uma altura de mercúrio aqui, tá? Que está sendo segurada por quem? Quem é que não está deixando essa altura de mercúrio descer? É o ar que está do lado de fora da bacia aqui, ó. Esse ar aqui, ó. Que nada mais é do que a pressão atmosférica que está empurrando o mercúrio para baixo aqui, do lado de fora. E dentro aqui, ó, tem a pressão do quê? Do mercúrio, dessa coluna de mercúrio que deu 76. Ficou 76 centímetros de mercúrio acima do nível aqui, ó. Então o que a gente sabe? Que a gente dá para constatar que pontos que estão no mesmo nível, até pelo nosso dia a dia, a gente não vai estudar isso mais adiante, mais ainda. Aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui que estão no mesmo nível, tem a mesma pressão. Só que do lado de fora da ampola, eu tenho ar aqui. E do lado de dentro da ampola eu tenho mercúrio, 76 centímetros de mercúrio. Então o que eu concluo? Que esses dois pontos A e B aqui, ó, que estão no mesmo nível, estão na mesma pressão. Então, só que no ponto A é a pressão atmosférica, é o ar que está fazendo pressão aqui no ponto A, do lado de fora da ampuleta. E do lado de dentro, que eu chamei de ponto B, é a pressão do líquido, que está aqui dentro, que no caso é o mercúrio. Então, por isso que ele determinou, se a unidade da pressão que for pedida for em mercúrio, eu vou ter uma pressão atmosférica equivalente a 76 centímetros de mercúrio. Então lá, se tiver no teu exercício lá a resposta final de pressão em centímetros de mercúrio, tu vai usar o valor da pressão atmosférica, 76 centímetros de mercúrio, ou se eu for passar para metro, porque assim, pessoal, vocês concordam comigo que 50 centímetros é meio metro? O que é meio metro? Tá? É 1 metro dividido por 2, que vai dar quanto? 0,5 metro. Então assim, 50 centímetros é meio metro, o que é meio metro? Ó, é 1 metro dividido por 2. Se eu dividir 1 por 2, pode fazer na calculadora aí, dá 0,5, ok? Então 50 centímetros é meio metro, só para vocês não esquecerem. Se 50 centímetros é meio metro, ó, 1 dividido por 2, meio, partindo meio, é 0,5. Então 76, ó, 76, que eu poderia escrever assim, ó, poderia escrever 0,50, só eu escrevi 0,5 para vocês entenderem. Então 76 aqui, ó, centímetros, vai ser 0,76 o quê? Metros. Então se eu passar para metros, eu vou ter uma pressão atmosférica equivalente a uma altura de quanto? De 0,76 metros de Hg. Ou 10,3 metros de água. Puxa vida! Por que a pressão atmosférica vai valer 10,3 metros de água? Os professores jogam essa tabela lá para vocês e às vezes não explicam. Por quê? Porque o mercúrio, ó, é 13,6 mais denso do que a água. Tá? Então, o que quer dizer? Se eu fizer a experiência com água, vocês concordam comigo que eu vou ter que fazer 13,6 vezes mais altura. Ou seja, se for feito com água, a água, em vez de subir 0,76, como ela é menos densa, ela vai subir quanto? 13,6 mais. Olha o raciocínio. Se eu fizer a experiência com água, que é 1 a densidade, e o mercúrio é 13,6, lembra? Materiais mais densos sobe menos, materiais menos densos sobe
Mas se eu fosse fazer a minha experiência com água, eu teria que ter uma ampola com 14 metros. Uma ampola enorme. Não daria para fazer. Agora, então, se eu for ver o equivalente, eu sei que a água vai subir 13,6 mais, porque ela é 13,6 menos densa. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o 13,6 e multiplicar, ou seja, para ficar mais fácil de entender, ó, o 0,76 aqui, ó, metros de mercúrio, se fosse feito com água, ele ia subir 13,6 vezes mais. Concorda comigo, ó? Se eu fizer com água, vai subir 13,6 vezes mais. Então vamos ver quanto que vai dar? Vou apagar aqui. Só para explicar isso para vocês. Ó, 6 vezes 6, 36. Vai 3 lá. 6 vezes 7, 42, né? 6 vezes 7, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Fechou aqui. 3 vezes 6, 18. Aí 8 lá e 1 aqui. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Aí 2 aqui. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 7, 7. 0, 0, vai 0 aqui. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 8 com 5 dá... 8 com 5 dá 13. Vai 1 aqui. 6 com 2, 8. 8 com 4, 12. Com 1, 13. 13 vai 1 aqui. 7 com 2, 9. Com 1, 10. Ou seja, quantas vírgulas tem depois da minha... Quantas vírgulas tem aqui? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 1, 2, 3. Então, quantas casas vai ter depois da vírgula aqui? 1, 2, 3. Ou seja, ó, 10,366. Arredondando, isso aqui dá 10,3. Então, se a experiência de Torricelli fosse feita com água, tá, pessoal? Com água, ia subir isso aqui, a pressão atmosférica ia conseguir levantar a água até uma altura de quanto? 10,3 metros. Ou seja, 10 metros. Então, pessoal, as bombas de aspiração são aquelas que retiram o ar do cano, retiram a pressão atmosférica dentro do cano, e como não vai ficar pressão nenhuma dentro do cano, o que acontece? A pressão atmosférica que está lá no lago, onde eu quero tirar no poço, vai empurrar a água, e a água vai para o lugar onde não tem pressão. Então ela vai subir cano acima, só que ela vai subir cano acima até chegar a uma altura de quanto? Mais ou menos 10,3 metros de altura. 10 metros de altura. E, consequentemente, se a unidade do problema lá estiver perguntando quanto que vale a pressão que eu estou calculando em metros de água, aí tu vai usar o valor da pressão atmosférica 10. Se pedir lá na pergunta quanto que vale a pressão de tal coisa em centímetros de Hg, aí tu vai usar a pressão atmosférica 0,76. Tá? Agora, isso tudo aqui eu chamo de uma atmosférica. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na 5 newtons metro quadrado. Esse cara aqui, ó, 1 vezes 10 na 5 newtons metro quadrado, é essa pressão aqui, ó. Lembra que eu calculei na aula passada? O que é pressão? É força pela área. Força em newtons e área em metro quadrado. Então, também, a pressão atmosférica ela pode ser escrita em newtons metros quadrados. E ela tem um valor de 1 vezes 10 na 5 newtons metro quadrado. Todo mundo só chega e joga isso. Beleza, vai ter que decorar isso aqui. Mas vamos ter uma ideia por que é 1 vezes 10 na 5 newtons metro quadrado? Tá? Por que será que é? Assim, ó. O que eu sei? Que a pressão atmosférica ela é igual ao quê? A pressão do líquido que está fazendo aqui. Essa pressão do líquido aqui, ó, é o peso do líquido que está aqui, ó, dividido pelo quê? Por que peso? Porque aqui, ó, na verdade, o líquido aqui, esse líquido aqui, ó, ele está fazendo uma força aqui, ó. Uma força aqui, ó. Que essa força é equilibrada pela força do ar do lado de fora. Vamos falar de maneira bem simples. Então, aqui está sendo feita pressão do lado de fora e do lado de dentro também. E essas duas pressões ficam iguais, então a coluna não desce. Então quer dizer que a pressão aqui é igual aqui dentro. Concorda comigo? E que essa pressão, se for calculada aqui, ó, é força pela área. Então a área que está fazendo a pressão do líquido é aqui embaixo, ó.
Aí eu fiz o desenho aqui, ó. Então, é força dividido pela área e a pressão do líquido. Nesse caso aqui, como é que a gente calcula a força? É o peso do líquido aqui, que é massa do líquido vezes a gravidade. Dividido pelo quê? Por essa área que está aqui embaixo, ó. Porque é a área que está... Lembra que eu falei que a pressão ia ficar embaixo da minha mão aqui, ó? No caso, a pressão que esse líquido faz aqui está embaixo do líquido aqui. E essa partezinha aqui. E essa pressão vai equilibrar essa... A gente vai ver mais adiante que a pressão se transmite igualmente para todos os pontos, lá depois em outro princípio da física. Tá? Essa pressão vai equilibrar a pressão do ar, não vai fazer... Vai equilibrar, vai ficar tudo igual, ok? Consequentemente, pessoal, se a pressão atmosférica... Aí eu vou abrir caminho aqui, ó. E vou apagar e vou escrever aqui, no lugar mais tranquilo aqui, ó. Eu acho que eu vou apagar essa conta aqui. Então vocês tiram uma fotinho se quiserem isso aqui. Eu preciso de espaço. Eu vou escrever mais aqui para mostrar para vocês. Eu preciso de espaço. Tá? Então, tira uma fotinho, copia isso aqui. Tá? Ou depois vocês param um vídeo e copiam. Tá? Vou apagar todas essas contas aqui. E vou passar isso aqui, ó. Tudo isso aqui para cá, ó. E aí, vou passar para cá. Tá? Então, a minha pressão atmosférica é igual à pressão do líquido, né? Que é a massa do líquido, que é o peso do líquido, vezes a gravidade. Dividido pelo quê? Pela área. Lembra que eu falei, ó? Pressão é força pela área. Essa força pode ser igual ao peso do objeto, no caso o peso do líquido. Então, a massa do líquido. A área de líquido que está aqui, ó. A área de líquido, aqui é difícil eu saber a área. Mas o volume de líquido aqui, eu sei calcular essa figura aqui. Se eu fosse calcular essa figura aqui, como é que você calcularia o volume de líquido aqui? Seria a área da base vezes a altura, lá na matemática. Eu não sei a matemática de vocês como é que é. Eu posso dizer que essa área aqui, ó, quando a gente tem o cilindrinho aqui, ó, que é o caso ali, é um cilindro, ó. Aqui eu tenho a área da base e aqui a altura. Eu posso calcular o volume fazendo a área vezes a altura da figura. Então, o volume de líquido que eu tenho ali dentro, ó, é a área vezes a altura, que é essa figura que está aparecendo aqui. Tá? Então, assim, ó, eu sei o volume, tá? E eu preciso que você saiba da matéria passada. Como é que a gente calcula a massa? Ó, é densidade vezes o quê? A massa daquele líquido tá ali, ó, que eu não tenho balança para medir, então é a densidade dele, vezes o quê? Vezes o volume dele, vezes a gravidade. Onde é que saiu isso aqui, professor? Daqui, ó. A massa é densidade vezes volume. Tudo isso aqui dividido por quanto? Pela área. Como é que a gente calcula a área? Se eu quiser, a área, ó, nada mais é do que o volume de líquido dividido pela altura de líquido, ó. Não é isso, ó? Então a área, ó, é o volume de líquido dividido pela altura. Isso aqui, ó, passa invertido, vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar a densidade do líquido vezes o quê? Vezes volume de líquido aqui, ó. Com volume de líquido faz o quê? Corta, vezes gravidade, vezes a altura. E aí, até vou escrever mais para baixo que vai ficar bonito aqui, ó. Que isso aqui, pessoal, é muito importante. Ó, vai ser a densidade do líquido vezes o quê? Vezes a gravidade, vezes a altura que estava aqui embaixo, aqui no caso, aqui não é H, é a altura aqui. Até foi bom aqui ter olhado, ó. Aqui é H, vezes H, que é a altura ali. Ou seja, tá aqui. Como é que a gente calcula a pressão atmosférica em newtons metros quadrados? E aí, por que ela dá 10 na 5? Quer ver? Qual é o valor da densidade? Vamos pegar a água. Qual é o valor da densidade da água? 10 na 3. Qual é o valor da gravidade? 10. Qual é o valor da altura da água? Se fosse fazer com água aqui, qual é o valor da altura da água que ficaria aqui? E daí eu não vou pegar 0,76, porque 0,76 é o mercúrio. Eu teria que usar 13,6. Daria a mesma resposta, mas é uma conta muito mais difícil. Vamos pegar a água. Densidade da água é quanto? 10 na 3. A gravidade quanto que é? 10. E a altura, se fosse água aqui, quanto que é? A altura, se fosse água, é 10. Então, o número 10 é a mesma coisa que ter 10 na 1 aqui, ó.
Então a minha pressão atmosférica, ó, 10 na 3 com 10 na 1 vezes 10 na 1, quanto que é? 10 na 5. Ou seja, 1 vezes 10 na 5. Porque aqui, ó, nada me impede de eu escrever 1 vezes 10 na 5 é 10 na 5. Então, por isso, ó, a nossa pressão, se for feita com água, é 10 na 5. Provei para vocês. Perdi a metade dos alunos em provar isso aqui. Tá? Assim, pessoal. Isso aqui agora é a nossa próxima matéria, que é a pressão hidrostática. Como é que a gente calcula a pressão numa coluna de água? Como é que a gente calcula a pressão numa barragem? A pressão de uma barragem, por exemplo, assim, ó, só depende do líquido que está ali, da densidade do líquido, da gravidade e da altura, da profundidade, da altura do líquido que está acima. Então, quanto mais fundo o lugar, né, quanto mais profundidade eu tiver, maior vai ser a pressão. Tá? Então, assim, vocês vão ver mais adiante que isso aqui que eu mostrei aqui para vocês é importante. Tá? Então, vocês vão ver, abrir aqui que está calor, vocês vão ver que mais adiante, isso aqui é muito, muito importante. Eu provei um monte de cálculo aqui, talvez vocês não entenderam, mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam da aula hoje, se vocês não entenderam essa parte de conta aqui, beleza, mas pelo menos eu dei uma ideia para vocês por que os 76 centímetros de Hg, por que os 0,76 metros de água, por que o 10,3 metros de água, por que 1 vezes 10 na 5 Nm², tá? Pelo menos para te ter uma ideia, tá? Então agora sim, vamos revisar aqui para a gente acabar a aula. O que a gente viu hoje? Que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, porque o ar fica mais rarefeito com o aumento da altitude, porque a gravidade fica menor. Menos gravidade, menos ar, menor pressão atmosférica, ok? Então, por enquanto é isso, tá bom, pessoal? Vou acabar a aula agora, tá? Então, assim, um abração para vocês, tudo de bom, tá? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver pressão hidrostática, ok? Um abração.